Olá! Bem-vindos a mais uma exploração aqui no Destilando Livros. Estamos de volta com o Por que as Nações Fracassam. É um livro que, olha, tenta responder uma pergunta gigantesca, né? Por que tem tanto país rico e tanto país pobre no mundo? E antes da gente entrar de cabeça na tese principal dos autores, que é sobre o papel das instituições, a gente precisa, digamos, limpar um pouco o terreno. Sabe? Tem umas explicações bem comuns por aí, que parecem fazer sentido logo de cara. Mas será que elas se sustentam mesmo? Hoje a gente vai dar uma olhada mais crítica em três teorias bem populares: a hipótese geográfica, a hipótese cultural e a da ignorância. O livro diz que nenhuma delas, nem juntas, explica tudo. Ah, e lembrando, né? Se você curte esse tipo de mergulho em grandes ideias, não esquece de deixar seu like, se inscrever aqui no canal Destilando Livros e ativar o sininho. Assim você não perde os próximos episódios dessa nossa série. Então vamos lá. Para a gente entender por que os autores apostam tanto nas instituições, primeiro a gente tem que ver por que as outras explicações, digamos, não dão conta do recado. A primeira grande suspeita é a geografia. Exato. Aquela ideia de que o clima, os recursos naturais, talvez até as doenças de uma região, meio que ditam o destino econômico dela. É antiga essa ideia, né? Montesquieu já falava disso, e mais recentemente o Jared Diamond também. Parece lógico, né? Parece muito lógico, né? Essa é a força da hipótese geográfica. Montesquieu, por exemplo, ele associava clima quente com preguiça, despotismo, e os climas temperados com virtude, democracia. Uma visão bem determinista, hoje a coisa mais sofisticada, claro. O Diamond, por exemplo, foca mais na questão das plantas e animais que podiam ser domesticados, o que teria dado uma vantagem para a Eurásia, né? Ou então o impacto de doenças tropicais na produtividade. Uhum. Só que o problema é que, quando a gente olha a história mais de longe, essa ligação não é tão direta assim. Pega as Américas, por exemplo, lá para 1500, quando Colombo chegou. Onde é que estavam civilizações mais ricas, mais complexas? Onde? Justamente nos trópicos e subtrópicos. Os astecas no México, os incas lá nos Andes, e as regiões de clima temperado, tipo onde hoje são os Estados Unidos e o Canadá, eram bem menos desenvolvidas, tecnologicamente falando, menos gente morando. Nossa, quer dizer, o contrário do que a gente pensaria hoje, olhando o mapa da riqueza, né? Exatamente. Ocorreu o que os autores chamam de uma inversão completa da fortuna. As áreas que eram as mais ricas antes dos europeus chegarem são hoje, em geral, as mais pobres das Américas, e as que eram mais pobres viraram as mais ricas. Caramba. Isso já, assim, bate de frente com a ideia de que a geografia, tipo o clima tropical, condena um lugar a ser pobre para sempre. Se fosse assim, não teria tido essa inversão toda, né? Faz sentido. Mas, e o argumento do Diamond sobre a vantagem inicial da Eurásia por causa das plantas e animais? Isso não explicaria por que os europeus dominaram as Américas? E essa diferença inicial teria continuado? Olha, o argumento do Diamond é forte para explicar as diferenças de desenvolvimento até mais ou menos 1500. A Eurásia deu sorte, né? Tinha mais bicho e planta para domesticar, aí a agricultura bombou mais cedo, as sociedades cresceram, veio a especialização e, claro, tecnologia mais avançada, armas, navios. Uhum. Isso ajuda a explicar por que o Pizarro conseguiu pegar o Atahualpa e não o contrário. Ok. Mas a questão central do livro é a desigualdade de hoje, a desigualdade moderna, que explodiu mesmo nos últimos 200, 300 anos com a Revolução Industrial. Certo. A grande divergência. As tecnologias europeias, cavalo, boi, trigo, aço, a roda, a escrita, eles iam, tirar a diferença para a Espanha rapidamente, né? Sim, era de se esperar. Mas aconteceu o contrário. A diferença de renda aumentou muito. A chave da desigualdade moderna não está na difusão da agricultura lá do Neolítico. Está na difusão, ou melhor, na não difusão igualitária das tecnologias industriais. E isso, a gente vai ver, depende muito das instituições. Entendi.
A geografia não explica bem por que uns adotam tecnologia nova e outros não, mesmo ela estando disponível. E também não explica as diferenças enormes dentro de áreas com geografia parecida. O exemplo de Nogales é perfeito para isso. É aquela cidade cortada pela fronteira dos Estados Unidos com o México. Ah, sim, conheço esse exemplo. Mesma localização, mesmo clima, mesma origem da população, cultura parecida, né, ancestralidade comum. Mas você atravessa a rua, literalmente, e está em outro mundo. É impressionante. Nogales, no Arizona, tem renda muito maior, expectativa de vida maior, acesso à saúde, educação, democracia, segurança. Do outro lado, Nogales, Sonora, é pobreza, crime, serviço público ruim, corrupção. O que muda ali na fronteira não é a geografia, de jeito nenhum. São as instituições, as regras do jogo. Esse exemplo de Nogales é muito forte mesmo para mostrar esse ponto. Bom, então, se a geografia não é o destino cravado na pedra, que tal a hipótese cultural? Essa também é super popular. Sim, bastante. A ideia de que certos valores, ética de trabalho, tipo a ética protestante do Weber, ou a religião, ou até o nível de confiança numa sociedade, é que definem se ela vai ser rica ou pobre. Muita gente fala da cultura confuciana na Ásia, ou bota a culpa na cultura hispânica ou no Islã pelo atraso. A cultura sempre aparece nessa conversa. E não dá para negar que sociedades diferentes têm normas, crenças, valores diferentes. Óbvio. A questão é: esses fatores culturais são a causa principal da riqueza ou da pobreza? O livro argumenta que, muitas vezes, a cultura é mais uma consequência das instituições do que a causa. Interessante isso. Como assim? Pensa no Oriente Médio. É fácil apontar o dedo para a religião, para o Islã, como causa da falta de desenvolvimento em vários países ali que não têm petróleo. Só que essa visão ignora a história longa da região sobre o Império Otomano e depois o colonialismo europeu. Os dois sistemas impuseram instituições que a gente vai chamar de extrativistas. O foco era tirar imposto e recurso para a elite que mandava, fosse otomana, europeia ou depois as elites locais. Não tinha muito incentivo para o povão investir e inovar. Então, as normas culturais, talvez até desconfiança no governo, podem ser um reflexo dessa história longa de instituições ruins e não a causa número 1 da situação hoje. Entendi. Quer dizer, a cultura pode meio que se moldar às regras do jogo que estão valendo há muito tempo. Exatamente. E a hipótese cultural também não explica bem mudanças rápidas. Como é que a gente explica o milagre da Coreia do Sul a partir dos anos 60? A cultura coreana mudou da água para o vinho em poucos anos? Ou será que foram as mudanças nas instituições que passaram a incentivar investimento, educação, exportação que mudaram os incentivos e aí sim alguns comportamentos econômicos? É uma boa pergunta. E tem o caso das duas Coreias, né? Que você mencionou de passagem. Exato. Esse é outro exemplo crucial. Mesma cultura, mesma história até 1945. Aí o país é dividido e o resultado? Totalmente oposto. A cultura não tem como explicar isso. Pois é, a divisão do paralelo 38 foi tipo um experimento natural, né? Bem trágico, mas útil para análise. Norte e Sul começaram parecidos, mesma base cultural, mesma língua. Mas adotaram instituições políticas e econômicas opostas. O Sul, mesmo começando com ditadura, acabou construindo instituições mais, digamos, inclusivas, com mais segurança para a propriedade privada, pelo menos para os grandes grupos no início, e foco no mercado. O Norte foi para o comunismo totalitário, planejamento central, zero propriedade privada. O resultado é essa diferença brutal que a gente vê hoje. Não foi a cultura que fez isso, foram as instituições. E Nogales, de novo, né? A cultura dos dois lados é parecida, mas as instituições diferentes criam mundos diferentes. Certo. Então nem geografia, nem cultura parecem ser a chave mestra para explicar essa desigualdade toda. O que nos leva à terceira hipótese, a da ignorância. Isso. A ideia aqui é que os países são pobres porque os governantes, os economistas deles, simplesmente não sabem o que fazer. Eles cometem erros, não entendem de economia direito, não aplicam as receitas certas para crescer, sei lá, controlar a inflação, abrir mercado, privatizar. Essa visão parece ser a queridinha de muitos economistas
e até de organismos internacionais, não é? Essa hipótese agrada muito aos economistas porque transforma a pobreza numa questão técnica, né? É só achar a política certa, consertar as falhas de mercado, dar o conselho certo para o governante. Se eles soubessem o que fazer, se ouvissem a gente. Sim, como se fosse só um problema de conhecimento. Pois é. Só que essa visão ignora totalmente a política, ignora os incentivos dos próprios líderes. Muitas vezes, as políticas que geram pobreza, que travam o crescimento, não são fruto de ignorância ou de incompetência. São escolhas deliberadas. Deliberadas? Como assim? E, mesmo que isso prejudique a maioria da sociedade. Muitas vezes, os líderes sabem que uma política X é ruim para a economia do país como um todo, mas eles adotam mesmo assim, porque aquela política beneficia eles mesmos ou o grupo que apoia eles. Você tem algum exemplo disso? Onde fica claro que não foi burrice, foi interesse? O livro traz vários. Um exemplo forte é Gana. Logo depois da independência, com o Kwame Nkrumah, o governo dele adotou políticas que prejudicaram de propósito os produtores de cacau, que eram a base da economia. Como assim? Eles fixaram o preço do cacau bem baixo, muito abaixo do mercado mundial. E usaram essa diferença para financiar projeto industrial que não dava certo e para bancar a base política dele nas cidades. Resultado: desestimulou a produção de cacau e empobreceu o país. Não foi por não saber o que ia acontecer, entende? Foi uma escolha política para transferir dinheiro e poder. Entendi. Um cálculo político. Exato. Outro exemplo que o livro detalha bem é a privatização da Telmex, a Telefônica do México, lá nos anos 90. O jeito que a privatização foi feita favoreceu um grupo específico do Carlos Slim, que era muito ligado ao presidente da época, o Salinas. O Carlos Slim, um dos homens mais ricos do mundo. Esse mesmo. Não foi a proposta que pagava mais que ganhou, foi a dele. E o resultado? Criou-se um monopólio privado, super lucrativo para o Slim, com pouca regulação de verdade e preço alto para o consumidor. E como é que eles conseguiram manter esse monopólio mesmo com gente reclamando? Aí entra a manipulação das instituições legais. No México, tem uma coisa chamada recurso de amparo. É uma ferramenta legal que, na teoria, serve para proteger o cidadão contra abuso do Estado. Só que a Telmex e outras empresas grandes aprenderam a usar o amparo para bloquear qualquer tentativa de regular o mercado, investigação de monopólio, entrada de concorrente. Virou uma barreira legal quase impossível de passar. Caramba! Isso não é ignorância sobre como funciona o livre mercado, né? É usar ou distorcer as instituições que existem para proteger o interesse privado, mesmo que ferre o interesse público e economia. E essa tática do amparo não daria certo em outros lugares, imagino. O livro fala da experiência do Slim nos Estados Unidos, né? Exatamente. Quando o grupo do Slim comprou uma rede de lojas de eletrônicos nos Estados Unidos, a CompUS, e tentou usar umas táticas parecidas para favorecer os negócios dele no México, violando contratos, a empresa que foi prejudicada processou a CompUS num tribunal americano. E aí? E aí, sem amparo para proteger e com o judiciário mais independente, o Slim perdeu feio. Tomou uma multa pesada. Isso mostra direitinho como a mesma estratégia de negócio pode dar resultados completamente diferentes dependendo das instituições do lugar. A hipótese da ignorância não explica por que líderes no México, em Gana, no Zimbábue, em tantos lugares, vivem fazendo escolhas que empobrecem a maioria, enquanto em outros lugares isso é bem mais difícil. Não é que eles não saibam, é que as instituições deixam ou até incentivam essas escolhas que beneficiam só alguns. Entendi. Então, fazendo um resumo rápido desse desmonte. A geografia não explica a tal inversão da fortuna, nem as diferenças locais, tipo Nogales. A cultura parece mais consequência do que causa, e não explica mudança rápida, nem divergência como das Coreias. E a ignorância cai por terra, porque muitas políticas ruins são, na verdade, escolhas deliberadas das elites para manter poder e extrair renda, como a gente viu em Gana e no México com a Telmex. Exato. Parece que essas explicações mais famosas, apesar de terem talvez um fundo de verdade aqui ou ali, não chegam no ponto principal. Exatamente. Elas não conseguem explicar os padrões que a gente vê no mundo, principalmente essa diferença enorme que surgiu depois da Revolução Industrial.
Elas deixam de fora o fator que os autores de Por que as Nações Fracassam acham que é o central: a natureza das instituições de uma sociedade. As regras do jogo, formais e informais, que moldam os incentivos para todo mundo. Pessoas, empresas, políticos. É para aí que a gente tem que olhar. E essa análise toda deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Se as instituições são tão importantes assim, e se tem exemplo na cara de instituições que funcionam bem, tipo o lado americano de Nogales, a Coreia do Sul, a Inglaterra depois da Revolução Gloriosa, por que é tão difícil para tanto país adotar ou manter instituições que levam à prosperidade para a maioria? Por que essas regras ruins persistem tanto tempo? O que trava a mudança? Essa é a pergunta de $1 milhão, ou de trilhões, talvez. E tem a ver com a dinâmica do poder político, né? Como as instituições, depois que existem, criam grupos que ganham com elas e vão lutar para manter tudo como tá, enquanto outros perdem e querem mudar. Entra em jogo ciclos viciosos, a dificuldade de sair de um equilíbrio ruim. É um tema central que a gente vai explorar muito ainda. Nossa, ansioso por isso. E no nosso próximo encontro aqui no Destilando Livros, a gente vai direto para o coração da teoria do livro. Vamos apresentar os conceitos-chave de instituições econômicas inclusivas versus extrativistas. Isso aí. E vamos usar aquele exemplo poderoso da divisão das Coreias no paralelo 38 para ilustrar bem essa diferença. Vamos definir o que são instituições inclusivas. Aquelas que garantem direito de propriedade para a maioria, justiça imparcial, acesso a serviço público como educação, infraestrutura e um ambiente justo para a galera empreender e inovar, tipo o que aconteceu, em parte, na Coreia do Sul. E, do outro lado, a gente vai ver as instituições extrativistas, aquelas feitas para tirar renda e riqueza de uma parte da sociedade para beneficiar uma elite pequena, seja uma elite colonial, como na América Latina e Espanhola, ou uma elite política local, como na Coreia do Norte. A gente vai entender por que os motores da prosperidade, mercado que funciona, tecnologia avançando, educação boa, só decolam de verdade com instituições inclusivas. É a base do argumento. Parece fundamental mesmo para sacar o livro. Então, para não perder essa próxima análise, você já sabe. Curte este episódio se gostou, se inscreve no canal Destilando Livros e ativa o sininho para receber o aviso dos próximos. Muito obrigado pela companhia em mais esta destilação de ideias. Até a próxima!